Já faz muito tempo que as civilizações usam a escrita como ferramenta para transmitir fatos, acontecimentos, descobertas, notícias. Antigamente se fazia uso do livro como status sociais, que já foi considerado como um bem de consumo, uma mercadoria cultural. Se percebe que o consumo dos livros não significa que se tem sabedoria e domínio das informações. Foi somente após o século XIX que o conhecimento passou a ser considerado uma conquista do homem. O livro passou a ser um símbolo de liberdade e cultura. Pode-se dizer que a escrita é o melhor instrumento difusor de ideias e conhecimento. As palavras escritas vencem o tempo, se confundem com a história da humanidade, trazem dados, análises, conceitos de um tempo vivido por outra sociedade. Que a escrita é o melhor instrumento difusor de ideias e conhecimento. As palavras vencem o tempo, se confundem com a história da humanidade, trazem dados, análises, conceitos de um tempo vivido por outra sociedade. As palavras difundem as informações que podem ser rememoradas a cada leitura, dinamizando seu conteúdo estático que pode ser discutida, reafirmada, negada ou transformada. Por isso, as palavras libertam as informações, sentimentos e ideias através do tempo e do espaço. O discurso se transformou ao longo do seu tempo e da sua história. Ele passou a transmitir ódio, principalmente em regimes totalitários, momento em que a democracia é frágil e é nesse instante que o discurso passa a ser a violência moral, a física, a institucional ou psicológica. A mídia e a tecnologia criaram um fácil acesso para difundir todo esse discurso de ódio, que afronta os direitos humanamente conquistados com luta, afronta o princípio e ataca a liberdade. O discurso de ódio é o abuso da liberdade de expressão. Os confrontos de ideias são duas forças que se contrapõem. As duas partes se empenham em defender a sua posição. Cada uma das partes defende o seu estandarte. Um pode defender o conservadorismo e a história, o outro pode ser simplesmente a defesa do rejuvenescimento e da contínua evolução. Esse conflito não pode exorbitar o campo das ideias e não pode ter proporções trágicas. A principal ferramenta para combater o discurso de ódio é a informação qualificada e a educação. Rudolf von Ehring nos diz como cada pessoa reage às diversas agressões que a vida apresenta. Não se invoca a necessidade de lutar pelos seus direitos, ele responde. A todos e qualquer tempo, somente nos casos em que as agressões aos seus direitos representam desrespeito à pessoa humana, não se pode ser passível diante de agressões que têm origem na covardia, no comodismo e na indiferença. Discurso de ódio nada mais é do que a ação, gesto, representação que é capaz de atacar, ofender alguém de alguma forma, podendo ser raça, gênero, nacionalidade ou religião. Pode atingir uma pessoa ou um grupo. É a intolerância, a falta de empatia, falta de habilidade de se colocar no lugar do outro. Segundo Rudolf Ehring, violado um direito, o titular defronta-se com uma indagação. Deve defender seu direito ou resistir ao agressor, ou deve lutar, ou deve abandonar seu direito para escapar à luta. A decisão a esse respeito só a ele pertence. Do ponto de vista do direito, tanto uma como outra atitude se legitimam, pois o direito objetivo deixa a cada um a opção de fazer valer ou abandonar seu direito subjetivo. Para Ehring, a resistência contra uma afronta ao nosso direito que ofenda a própria personalidade, ou seja, contra uma violação do direito que por sua natureza assuma o caráter um menosprezo consciente do mesmo, de uma afronta pessoal, constitui um dever do titular do direito para consigo mesmo, pois representa um dever para com a comunidade, pois só por meio de tal defesa o direito pode realizar-se. Discurso de ódio é uma forma de pensamento, fala e posicionamento social que incita a violência contra algum determinado grupo de pessoas na sociedade. Cabe a essa pessoa que se sentiu lesada procurar meios para cessar tal ato. Assim como Ehring nos relata no seu livro, a luta pelo direito numa primeira preposição é uma luta individual, é do indivíduo para com ele mesmo.
A defesa da sua existência é a lei suprema da vida. Portanto, a defesa de seus direitos é um dever de autoconservação moral. A dor moral causada pela ofensa, pela agressão deliberada ao nosso direito, se manifesta em qualquer homem que não tenha perdido a sua sensibilidade. Assim como um oficial que não reage diante de uma ofensa à sua honra, não está mais em condições de ocupar tal cargo. Um titular que defende seu direito defende também questões éticas da sua vida. Lutar pelo direito é lutar também pela sua moral. E numa segunda proposição, Yergin relata que a defesa do direito é um dever do indivíduo também para com a sociedade. Quando um indivíduo luta para cessar tal ato, tal ilegalidade, ele está também contribuindo para a No sociedade. capítulo 4, a luta pelo direito na esfera social, Ehring empenha-se em provar que a defesa do direito está longe de ser apenas uma atitude meramente individual. É um dever do homem com a sociedade. Uma nação é a soma dos indivíduos que a integram. A forma como cada indivíduo age reflete também no funcionamento da nação. Neste mesmo capítulo, Ehring diz que matando a força moral do povo se dá passe livre a sistemas abusivos. Percebe-se que, diante das redes sociais, os chamados princípios constitucionais, como o direito à vida, à honra, à intimidade, à dignidade e à imagem, sejam esquecidos. E, deste modo, a justificativa para machismo, homofobia, intolerância religiosa, incitação à violência, seja a liberdade de expressão. Não é aceitável que uma sociedade que faz parte de um Estado democrático de direito permita que seus cidadãos estejam difamando pessoas através das redes sociais, fazendo discursos de ódios preconceituosos e agressivos. É dever de todos promover o bem-estar da sociedade. Toda norma que se torne injusta aos olhos do povo e toda instituição que provoque esse ódio causa danos ao senso de justiça nacional e por isso enfraquece as energias das nações. Nem mesmo o sentimento de justiça mais forte resiste a um sistema jurídico defeituoso. A essência do direito é a nação. Bom, segundo as concepções do jurista Rodolphe Ehring, o direito atual ele não consegue atingir e atender às reivindicações de um autêntico sentimento de justiça, pois a forma que o direito mede as lesões atualmente é, em grande maioria, pelo valor material, com exceção às ofensas à honra, e que isso não satisfaz a lesão ao direito, que isso não satisfaz essa ferida ao direito. Então, a lei se torna algo utópico e que é impossível de se atingir essa justiça, mas que, diante disso, nós, indivíduos, não devemos nos acomodar e aceitar essa situação e devemos, sim, lutar diariamente pelos nossos direitos. Ele também traz que o direito ele não é uma simples ideia, que o direito é uma força viva e que tem como fim a paz e o meio para atingir essa paz é lutando. E por isso a justiça tem em uma das suas mãos a lança, que é para medir, para pesar, né, o direito, e na sua outra mão a espada, que é para defender este direito. Partindo da concepção de que no espaço virtual inexiste o contato físico, os usuários se viram encorajados em expressar suas opiniões sem qualquer ponderação de limites. Como podemos combater o discurso de ódio na internet? Deixando claro que é crime e possui punição, que a internet não é uma terra de ninguém, na qual covardes podem agir de forma preconceituosa e não são identificados, desrespeitando pessoas e lei. Outro passo importante é incentivar as vítimas de intolerância ou racismo a não ficarem caladas e buscarem seus direitos.